Boa noite, boa noite. Eu sou Angelina Nunes, eu sou coordenadora do programa Tim Lopes e hoje nós vamos ter mais uma live do nosso programa. Lembrando que às quintas-feiras, a cada 15 dias, a gente tem live aqui e as nossas lives ficam gravadas também no YouTube. Dá uma olhadinha, vai ficar aqui no Instagram, mas também está lá na nossa playlist, se vocês se interessarem pelas outras lives. Se fosse vocês, eu não perderia isso. Além dessas lives, nós também do programa Tim Lopes, nós temos aqueles pequenos vídeos que vocês veem toda sexta-feira. Olha a Emily aqui. Toda sexta-feira a gente dá dicas, né? Com vários jornalistas dando dicas, né? O que é bacana e tá tudo lá arquivado. Hoje nós vamos conversar com ela, Emily Costa, que já está entrando. Nós fizemos um teste hoje mais cedo, deu tudo certo. Oi, querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Deu tudo certo de novo. Então, já que você está aqui, vamos falar quem é Emily Costa. Eu vou só falar uma coisinha. Ela tem 27 anos, ela mora em Boa Vista, porque eu não vou acertar a pronúncia de Roraima, entendeu? Que ela já falou para mim que é Roraima e não Roraima, como a gente aqui fala no Rio muito, né? Ela está desde os 8 anos lá em Boa Vista, mas ela nasceu em Belém, né? Os pais mudaram para lá. E ela chegou lá aos 8 anos e depois ela não quis sair de lá, né? Ela já se formou. Vocês já devem ter visto matéria dela, sim, tem muita matéria interessante que ela já fez, principalmente nas fronteiras. A gente vai conversar sobre isso, trabalho na fronteira, a questão da imigração, a questão indígena, tá? Querida, primeiro, obrigado demais. Eu sei que a gente tem uma questão aí de fuso horário, mas você também, como freela, você tem mil trabalhos para fazer. Obrigada por você ter aceito esse convite da Abrage. Eu espero que você se divirta. Você estava nervosa, não é para ficar nervosa. Essa live aqui é para a gente bater um papo, para a gente conversar, muita coisa legal, tá bom? A galera já está entrando, ó. Thaís Lavor, de Fortaleza, já está dizendo, Boa Vista é uma cidade maravilhosa. Thaís, deixa de puxar saco da Emily. A Emily nem deu boa noite ainda, tá, Thaís? Boa noite, querida. Boa noite. Bom, admito que eu tô nervosa mesmo, como eu falei pra Nina antes de entrar, deu pra ver que meu coração tá, tá pulsando. Boa Vista, como eu falei, a gente fez um teste mais cedo, né? E aí, claro que eu não podia deixar de falar sobre a questão de Roraima, né? Que muita gente fala Roraima, mas é Roraima. Então, a gente acaba, todo jornalista daqui acaba se esforçando para levar essa mensagem, né? Da correção de Roraima, mas Roraima não tá errado gramaticalmente, é só porque a gente quer exigir que fale Roraima mesmo. Tá certo, então não tem problema, vai ser Roraima o tempo todo. E aí, para eu não errar, eu vou falar Boa Vista. Vou falar fronteira, norte, Amazônia, né? E aí eu já começo com a primeira pergunta. Por que que você decidiu se fixar aí e não voltar para Belém ou ir para São Paulo, Rio, sei lá? Então, esse processo de ficar aqui, ele acaba sendo visto com a história da minha vida, né? Meus pais, uma história, assim, a tradição de imigrantes, né? Meus pais vieram vir para cá, isso no início dos anos 2000, minha família veio. Veio com aquela promessa, aquele sonho, né? De um lugar que estava começando, que estava crescendo, que tinha muita oportunidade. Eu tinha vindo para cá, e aí ele falou, aqui é bom, aqui é muita oportunidade, e a gente resolveu vir, como muitas pessoas vieram também. Sim. Seja fora, né, na escola e tudo, é comum que poucas pessoas estejam aqui mesmo. Agora está mudando, claro, com o tempo. E aí, fiz ensino médio aqui, fundamental, né, faculdade. Emily, a sua fala tá picotada. Será que é a internet? Eu tive que passar o meu pro 4G porque a internet sempre me derruba aqui. Tá bom. Vamos testar Tenta aí, porque tava picotando. 4G também. Vamos tentar. Agora tem que se agarrar. Vai dar certo, hein? Então, por aí. Vamos lá. Tá. Eu também falo um pouco rápido. Então, respira e vamos começando. Pode falar. E aí, essa minha decisão de morar aqui não foi muito minha, meus pais, mas a decisão de ficar, ela foi muito minha, né? Porque meus pais, há 2 anos, voltaram para
e queriam para lá também. Só que eu já estava trabalhando como jornalista, já estava engajada assim, no jornalismo local e eu resolvi ficar. No início desse ano também tive a oportunidade de ir para São Paulo, de trabalhar em São Paulo como jornalista. Eu confesso que pensei muito mesmo, mas a minha decisão de ficar, ela vai muito também por acreditar que a gente deva pensar, não é ficar aqui e de achar que a gente crescer na carreira, a gente precisa São Paulo. Emily, olha só, desculpa, tenta falar só um pouquinho mais devagar. Ah, aqui tem uma dica. Ah, tá, o Ítalo Arruda, eu acho, não sei. Será que o fone dá certo? Não sei, vamos testar. Eu testei no outro dia com o fone me derrubou, mas quem sabe? Sim, vamos tentar. Vamos tentar. Aqui a gente tenta tudo. Você estava falando que você teve a oportunidade de sair e ir até para São Paulo, mas você decidiu ficar e apostar nesse tipo de cobertura. E aí? Sim, eu decidi ficar. Nossa, para tudo, o som está uma Melhorou? maravilha. Ai, que bom. Estou morrendo que bom. de inveja porque o meu fone só me derruba. Pronto, que maravilha. Então, e aí eu decidi ficar. Foi uma grata surpresa, porque eu acho que a tendência mesmo é que os olhos do mundo e do Brasil se voltem mais para a Amazônia nesse momento, né? Com a questão do governo que a gente está atravessando e também a questão da crise climática, né? Toda essa questão internacional mesmo, os olhos têm se voltado para a Amazônia. Então, eu acho que a minha decisão acabou se acertando também com o tempo, né? Com o tempo do mundo, assim, de voltar os olhos para cá. Perfeito. Eu conversei com você ontem e eu estava te perguntando sobre a questão de segurança, né? Você tem, antes da gente falar sobre as matérias que ela já fez, uma coisa que me chamou a atenção foi: você tem algum protocolo de segurança? Você se preocupa com a sua segurança? Você é jornalista numa região que trata de fronteira dos conflitos que estão acontecendo e uma mulher jornalista. Você se preocupa com a segurança? Como é que você faz? Sim, eu me preocupo bastante com a questão da segurança. Assim, essa questão de ser uma região fronteiriça já deixa a gente um pouco mais tenso mesmo. O fato de ser mulher e ser jornalista, eu acho que é ainda mais tenso. Já tive algumas experiências assim que me fizeram ficar mais ainda preocupada. Quando você me perguntou, inclusive na nossa conversa prévia, eu tinha esquecido de um episódio que aconteceu comigo, de praticamente uma agressão que eu sofri durante uma pauta. E eu lembrei disso e vi que, na verdade, meu comportamento acabou se adequando um pouco. Um costume que eu tenho, que eu levo pra mim, é sempre manter o baixo perfil, sabe? Manter o perfil baixo, assim, andar normalmente. Eu também sou muito desligada nessa questão. Então, eu tento andar como uma pessoa normal, sabe? Até porque também eu vou para as pautas, hoje, como eu sou freelancer, né? Eu vou no meu carro, então eu uso o meu telefone. Então, eu acabo personalizando muito o meu trabalho. E aí eu tenho essa preocupação, com certeza, assim. É uma coisa que eu carrego, né? Um medo também. Mas você falou, e a gente conversou sobre isso do medo. Você tem medo, muito medo? Eu não diria muito medo, assim, eu tenho medo porque a gente sabe que jornalista, né, é muito visado. No Brasil, né, a nossa profissão é muito arriscada mesmo. Na Amazônia é ainda mais tensa essa relação. Então, não diria que é muito medo, algo que me impeça de querer fazer uma pauta que eu acredite, querer escrever uma história que eu acho que é importante a gente mostrar para a sociedade. Então, não é capaz de me fazer desistir de alguma coisa. Mas sim, eu tenho medo e eu acho que é até bom, né? Porque aí quando a gente acha que tá no controle de tudo, na verdade, a gente sabe que não tá. E aí isso eu acho que é importante ter um certo receio, o medo também da questão da segurança e, é claro, o medo de não errar, né? O medo de estar sempre preocupado com uma boa apuração. Então, eu acho que o medo ele acaba servindo como um senso de direção, né? Uhum. E você falou também sobre a questão... Hoje de tarde, eu vou revelar aqui. Vou fazer uma denúncia. Vou revelar aqui. A gente não conseguia se falar. Eu falei assim, não é possível, gente. Eu estou tentando, não dava... O seu perfil, você bloqueia todos os seus perfis nas redes? Eu confesso que eu uso o perfil privado, né? Inclusive antes eu costumava publicar muito fotos da família, eu tenho sobrinhos, eu costumava postar foto. Hoje eu tenho um pouco de receio, eu já penso duas vezes antes de fazer.
Porque a gente acaba, pelo nosso trabalho, né? As pessoas acabam ouvindo falar do nosso nome. Então, eu acho que o que a gente puder ter cuidado de se proteger, né? Eu acho que é importante, sim. Eu costumo, inclusive, não me manifestar muito em rede social, assim, eu não sou muito... Já fui mais ativa, hoje eu percebo que eu vou ficando cada vez menos, até porque a gente vê esses episódios de linchamento virtual, né? Essa coisa do cancelamento, que todo mundo tem medo, né? Então, a gente vai se acostumando e vai se adequando. Eu, pelo menos, cada vez menos eu me manifesto na internet. Tá. E já que a gente está falando de medo, eu queria que você falasse sobre o seu trabalho na fronteira, onde você enfrentou bastantes dificuldades, né? Sim, Boa Vista é a capital do estado, né? E para dar um contexto para as pessoas, Roraima é um estado muito pequeno, a gente tem 15 municípios só. Acho que isso é bem diferente da realidade da maioria dos estados, né? Totalmente, 15 municípios. Um desses municípios é Pacaraima, que é uma cidade na fronteira com a Venezuela, que fica a 200 quilômetros da nossa capital. Então, quando a gente vai falar em relação de conflitos de fronteira, tudo geralmente acontece em Pacaraima, que é essa cidadezinha fronteiriça, uma cidade muito pequena. Deixa eu só te fazer um adendo. Não, o som tá ótimo, eu tô morrendo de inveja. Uhum. Eu tive a oportunidade de pegar um carro. Eu queria ir para a fronteira, porque minha filha estava fazendo um trabalho de mestrado a partir da questão migratória. Então, eu fui com um amigo nosso aí, de Manaus, né? Uhum. Clayton, e aí a gente foi para Pacaraima. Olha, para quem é do Sudeste, do Sul, que não tem a menor ideia... Só para dizer o seguinte, para a gente chegar na cidade, a gente já chegou, a gente cometeu um erro, a gente já chegou mais para o final da tarde. Então, a estrada, ela não tem tanta iluminação assim, como você imagina, entendeu? Então, se você teve uma hora que a gente falou assim, não, será que está muito escuro mesmo? Aí a gente apagou os faróis do carro, realmente era um breu, você não conseguia enxergar um palmo na frente, muito buraco na estrada, né? Então... E não tem acostamento, então se você sofrer um acidente ali, já era, mato de um lado, mato do outro. Então, imagina você fazer um trabalho em Pacaraima, entendeu? A cidade é muito pequena, chegar na cidade já é uma aventura, então imagina o que você não tenha passado. É bom para a gente contextualizar o que é, para quem é aqui do Sul e do Sudeste que não teve essa oportunidade, né? Uhum. E, assim, pra gente ir pra cidade, então, são esses 200 quilômetros, e eu já fiz esse percurso, essa viagem, já fiz ela de manhã, de tarde, à noite, e geralmente na pressa, né? Porque a gente, às vezes, a coisa tá acontecendo lá e não é nada planejado. Como, por exemplo, de repente acontece um protesto lá, os moradores expulsaram todos os migrantes e refugiados, estavam nas ruas, né? Então a gente tem que partir pra lá. Assim, claro que com cuidado, a gente também não vai sair correndo, né? Mas a gente tem que chegar logo. A gente sabe que tem aquela urgência de chegar, até porque é difícil conseguir informação por telefone. Mesmo a gente estando baseado na capital, é difícil a gente conseguir confirmar e falar com todo mundo, né? Porque são múltiplas fontes, são múltiplos interesses. Às vezes tem os políticos, às vezes tem um morador que tem um engajamento político. Então a gente tem essa preocupação também, né? Então para chegar é difícil. Eu não saberia nem dizer quantas vezes eu já fui para Pacaraima. Mas eu já fui em várias ocasiões. Eu acho que as vezes que mais me marcaram foi a vez que eu fui logo... Foi depois, um ou 2 dias depois daquele protesto, que eu acho que muita gente acabou ouvindo falar, o protesto dos moradores, né, que expulsou as pessoas das ruas. Eu fui para lá, passei uns 4 dias em Pacaraima, fazendo a cobertura do que estava acontecendo. E também quando teve aquela tentativa de envio de ajuda humanitária, né, que o governo americano prometeu, e aí a oposição venezuelana também se engajou, e o governo do Brasil acabou fazendo aliança para levar essa ajuda. Então eu acho que essas 2 coberturas foram as mais marcantes, assim, na vida mesmo, mas tiveram outras, inclusive episódios que eu acho que eu contei no episódio de Vida de Jornalista, que é um podcast, de uma prisão minha na fronteira, uma prisão de 1 hora, né? Conta em detalhes como é que foi. Então, numa das ocasiões a fronteira estava fechada, isso foi em 2018, foi inclusive, eu acredito que foi 30 de maio, a data precisa, que foi exatamente no dia em que a oposição tentou tomar o poder, né? Que foi aquele episódio de La Carlota e tudo. Naquele dia eu fui para Pacaraima, para a fronteira. E a gente já estava acompanhando a questão da fronteira fechada, né, há algum tempo. E eu sabia que tinham crianças, estudantes venezuelanas que moravam na cidade de Santa Helena, que é a cidade venezuelana na fronteira, mas estudavam em Pacaraima. Então, eu já estava interessada em saber como que essas crianças estavam enfrentando, né, o fechamento da fronteira para assistir aula, para ter o direito à educação, né?
Então já era uma pauta que eu estava interessada. E aí a gente estava na cidade, eu cheguei lá com uma equipe da TV local, eu estava pelo G1, que eu trabalhava na época. E aí eu vi pela faixa de fronteira que tinham crianças fardadas voltando para a Venezuela. Eu falei, pô, essa é a hora, né, de documentar esse momento, de entrevistar essas pessoas, tinham adultos e tinham crianças. E aí eu não pensei duas vezes, né, fui correndo. Eu lembro que eu tinha ido correndo para Pacaraima, assim, não literalmente, né, mas na correria. E eu tinha levado um boné que eu ganhei de uma amiga venezuelana, inclusive, que é um boné que ele é da oposição venezuelana. Mas eu não fazia muito essa relação. Aqui no Brasil a gente não faz muito essa relação, mas na Venezuela tem muito esse significado. E eu gostava porque eram as cores da bandeira da Venezuela. E aí, na hora de descer do carro, eu coloquei o boné rápido e saí correndo para conversar com essas crianças, os adultos, né? E aí já fui filmando. Inclusive, eu aprendi logo isso de filmar, tentar filmar o máximo possível no momento da reportagem, quando você está na rua, que você sabe que você está ali apurando o momento que não vai se repetir. Então, eu já corri com o celular filmando. E corri e comecei a falar com crianças, comecei a falar com adultos e acabei me entretendo, né, nas entrevistas. Quando eu dei por mim, eu já estava mais pro lado venezuelano. E aí eu já estava querendo voltar. E nesse momento foi quando eu encontrei uma mãe com duas crianças. E eu falei, bom, queria ouvir a versão de um pai, né, que atravessa a fronteira ilegalmente, porque estava atravessando ilegalmente, que a fronteira estava fechada. E aí é o momento, né? E aí comecei a conversar com ela filmando. E de repente, assim, a gente conversou 2 minutos. No meio da conversa, eu vi que ela olhou para trás de mim. Eu filmando, eu vi que ela olhou. Quando eu olhei para trás, eu vi que estavam vindo 4 militares venezuelanos, 4 ou 5, porque foi tão tenso. E aí eles já vieram para cima de mim. Ela saiu correndo com as crianças, o que eu faria também se fossem meus filhos, né? Ela saiu correndo e eu fiquei sozinha, eu e os militares. E aí bateu o desespero, né? Porque eu tô ferrada. E aí eles me cercaram e começaram a exigir que eu entregasse meu telefone. E aí a gente, repórter, né? Não quer entregar o ouro, não quer entregar a pauta. Falei, não vou entregar. Eu comecei a falar espanhol com eles, né? Dizendo que eu não ia entregar, que eu era uma jornalista. E aí eles falaram, que boné é esse e tal. Começaram a perguntar do meu boné. E aí eu comecei a ficar mais nervosa e tal. Enfim, eu sei que aí eu peguei o celular, mulher, sozinha, mas eu resolvi ter coragem. Peguei o celular e enfiei o celular no bolso. Falei, não vou entregar o telefone. E aí eles me pegaram pelos braços e começaram a me puxar da mata. Aí eu comecei a gritar, né? Que a única coisa que eu tinha para fazer era gritar. E aí eu gritava, falava que eu queria falar com as autoridades do meu país, que eu era jornalista. E eles não ouviam nada. E eles me levaram para a zona da aduana, né? Que é uma área aberta assim. E aí eu comecei a falar para as pessoas que estavam circulando lá, que eu era jornalista, que era para avisar do lado brasileiro que tinha uma jornalista presa lá. Funcionou. De todo modo, algumas pessoas já avisaram do lado brasileiro, mas nesse meio tempo, eles me levaram para essa área que era aberta, eu me sentei numa mesa. E aí eles queriam me levar para uma sala. E aí eu falei, não vou entrar numa sala com militares venezuelanos, né? É o meu fim. Então eu falei assim, não vou. E me segurava na mesa, não estava nem aí pro escândalo. Falei, não, eu vou. É minha vida mesmo, minha vida e minha reportagem. E aí eu me segurava na mesa e dizia que eu não ia para sala nenhuma. Esse barulho acabou chamando a atenção, né? Então eles resolveram diminuir um pouco assim, a grosseria, que eles estavam sendo muito grossos comigo mesmo. Uhum. E aí começaram a me perguntar, falando o que eu estava fazendo. Eu expliquei, né, que eu era jornalista e tal. Eles não deixavam eu mexer no telefone mais. Mas aí chegou uma outra pessoa, um outro cara que ele se apresentou como ligado ao governo do governador Justo, que é o governador desse estado de Bolívar, né, desse estado fronteiriço. E aí ele conversou um pouco comigo e ele deixou que eu pegasse meu telefone e ligasse, né, para Boa Vista, para o Brasil. E liguei para o meu chefe, consegui ligar para o meu chefe local. Como a gente estava cobrindo muito essa questão fronteiriça e tudo, ele conseguiu falar com o cônsul da Venezuela lá na fronteira, na região de fronteira também, e o cônsul já começou a fazer uma mediação. E aí esse cara depois voltou e falou, olha, a gente vai te liberar e tal, mas antes tiraram uma foto minha, anotaram o meu nome, anotaram o meu telefone, mas não me levaram para nenhuma sala, né? E aí depois eles falaram, essa pessoa do governo falou, vamos ali no meu carro que a gente vai para Venezuela, eu vou te deixar na fronteira, no lado brasileiro. Só que o carro dele estava apontado para o lado venezuelano, estava apontado para o lado brasileiro. Eu falei, não, vai que eu entro no carro e ele me leva para um presídio em Caracas, né? Melhor não. Melhor não. E aí eu falei, não, só vou entrar se você colocar pro lado do Brasil. E aí ele colocou, ele viu que eu tava muito nervosa também, né? E aí eu entrei no carro, e aí quando chegou o militar, pela última todo esse tempo eles queriam que eu apagasse o que eu tinha registrado no telefone. E tinham pegado meu boné também, né? E aí eu falei que não ia pagar e tal, sempre dizendo que eu não ia pagar nada, que não ia entregar o telefone. E aí quando eu entrei no carro, veio um último militar e falou assim, olha, quem te prendeu foi o exército, quem tá te liberando é a guarda venezuelana.
Então, agora apaga tudo que tem no teu celular. E aí eu não tinha mais para onde correr, eu apaguei. Só que é aquele telefone que fica na memória, né? Então eu consegui recuperar, graças a Deus. E aí foi o momento que eu entrei no carro e aí ele cara, me atravessou a fronteira e me entregou para os militares brasileiros. Eu sei que eu nunca fiquei tão feliz em ver militares brasileiros. E eu já saí amarela. Eles falaram, nossa, você tá bem? Eu tava verde, amarela, todas as cores. Me deram água, ainda me atenderam lá, né? No final, eu consegui, como eu acabei recuperando o material da reportagem, então eu escrevi a reportagem. Ela, inclusive, foi capa do G1 no dia que eu publiquei. Fiquei muito feliz, porque tive esse apoio, né, também da sede do G1, de dar o valor para a pauta, assim, de todo o sofrimento que eu passei, né? E eu fiquei muito satisfeita de poder contar, né, esse drama das crianças que estavam passando por militares armados, atravessando rotas ilegais para assistir aula. Eu acho que o objetivo que era mostrar essa situação, eu consegui. Fiquei muito contente por isso, né? Apesar de tudo. Muita gente está entrando aqui. Eu acho que você pegou o seu fã-clube, porque está todo mundo te elogiando. Ai, meu Deus. Você é maravilhosa, mandando beijos. Eu também ainda consegui uns 2 beijos aí que me mandaram também. Então, tudo ótimo, né? Uma pergunta do Paulo Oliveira aqui. Não, perdão, o Paulo Oliveira depois. Vamos fazer primeiro a do Vinícius. O Vinícius pergunta, Vinícius Assis, que é uma gracinha de repórter, que já foi entrevistado aqui também pela Brás. Ele está ali na África do Sul, com certeza, de madrugada. Né? Com certeza está de madrugada. E ele pergunta o seguinte, os meios de comunicação locais, eles dão suporte aos repórteres como você nesse tipo de trabalho? Ou não? Você é freelancer. Você estava no G1, mas agora você está freelando. E aí? Agora como freelancer, eu encontrei uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa, que é a Kátia Brasil, né, da Amazônia Real, que tem sido muito, muito legal comigo. Eu estou muito feliz, porque há muito tempo eu queria trabalhar com a Amazônia Real e já achava a Kátia uma referência, né? Ela, a Izzy Farias também, a Isabel da Amazônia Real. Achava elas super referências aqui na Amazônia, no norte, de jornalismo, de mulheres também, né? Sim, sim. E aí a Amazônia Real me dá muito apoio, inclusive até apoio psicológico mesmo, assim, de tudo, assim. E agora, quando eu comecei a trabalhar com a Amazônia Real, foi já no meio da pandemia, então a Kátia já foi muito mãe, assim, no sentido de, olha, você vai pra pauta, tem que ter todo cuidado. A primeira coisa que ela falou antes de eu começar a falar pra ela foi, você tem como manter a segurança de saúde, você tem como lavar as mãos antes de entrar em casa, antes de fazer isso, tem alguém de risco na sua casa? Então ela já fez todo esse levantamento antes de eu fazer a minha primeira matéria pra ela. Então, hoje, mesmo como freelancer, e mesmo como freelancer da Amazônia Real, que tem sido o meu principal freelancer, que eu faço questão de que seja mesmo, eu considero que eu tenho bastante apoio. E assim, a gente também não vai esperar que chegue uma carruagem na nossa porta, né? Um motorista de cap, porque não é assim. A nossa realidade do jornalismo mesmo é difícil. Às vezes a gente está sozinho, a gente tem o nosso telefone para fazer a coisa. E eu acho que vai muito do profissional querer fazer também, né? Mas eu queria que você detalhasse, a gente ia falar sobre isso um pouco mais tarde, mas eu acho que a hora é agora. Para as pessoas entenderem, o Brasil é muito grande, gente. Tem mercado para a gente trabalhar, tem lugar para a gente trabalhar, né? Não é só nas grandes cidades, no circuito Rio, São Paulo, Brasília. Existe muito lugar interessante para você trabalhar, para você vivenciar coisas. Qual é o conselho que você daria para quem quiser se fixar nesses locais? Você já falou aí que você toma algumas seguranças, você já aprendeu, você disse assim, não, quando eu aprendi a chegar e já ir filmando. Como assim você aprendeu? Você percebeu que era melhor fazer assim ou não? E esse tipo de conselho que você daria também? Tem muita coisa que a gente, infelizmente, pelo menos aqui em Roraima, eu posso falar com propriedade, a gente tem muita diferença entre o que a gente aprende na faculdade e a nossa prática do dia a dia, né, do trabalho. Então, eu diria que quando eu entrei no G1, foi quando eu aprendi realmente a fazer um lead, sabe, o lead que é o primeiro parágrafo do texto jornalístico, a pensar num título. Então, essa parte prática, ela acaba sendo muito do dia a dia mesmo, né? Essa coisa de chegar filmando, de chegar a tentar
assim, em determinadas situações, como essa na fronteira, que eu sabia que era um momento único, que eu ia estar vendo ali as crianças atravessando, ou agora, como eu fiz uma pauta no cemitério, que eu tive a ideia de filmar o senhor que trabalha como coveiro nos sepultamentos, ele andando até procurar a cova que eu queria que ele encontrasse. Essas nuances que a gente vai aprendendo, que são importantes, às vezes a gente nem publica, às vezes eu nem publico coisa que eu registro, mas eu gosto de registrar porque aquilo pode é como se eu fosse me transportar para aquele momento, né? Com o registro que eu fiz. Assim, quem sou eu para dar conselho? Muitas vezes eu considero e eu digo que eu sou foca ainda, que todos os dias a gente aprende. Tem dia que eu sento para escrever uma matéria, eu falo, gente, como que eu vou escrever isso? Ou então, nossa, eu nunca fiz isso. Então, todo dia a gente duvida da gente, isso é super normal, e eu converso com profissionais que têm experiência, que são correspondentes, têm essa dificuldade. Todo dia a gente aprende mesmo, né? Então, uma coisa que eu tenho dito, inclusive conversado com os colegas, assim, é de acreditar em si também, sabe? Às vezes a gente tem um gosto por, eu gosto de pautas mais alternativas, eu gosto de escrever sobre literatura, então acredita nisso, que tem mercado, tem meios, tem veículos de comunicação. Eu acho que a gente acaba se pautando muito na questão da grande imprensa, né? Achar que só tem aquele veículo, só tem aquele meio. E, na verdade, são infinitas possibilidades de trabalho, e eu tô aprendendo isso muito com a Amazônia Real. Uma matéria que a gente publicou, ela saiu na Carta Capital, ela saiu no Ponte Jornalismo, na Ponte, saiu no Global Voices também. E aí eu fui vendo isso, foi abrindo mais a minha visão e vendo que tem vários meios e várias formas de trabalhar. Assim, eu acho que a gente acaba se limitando muito nessa ânsia de querer produzir, de querer fazer, mas tem vários meios. E eu acho que o mais importante é a gente valorizar quem a gente é, o que a gente gosta de fazer. Porque isso vai te ajudar a te colocar no teu caminho. Por exemplo, tem amigos que têm mais interesse em pautas LGBT, esses assuntos mais humanos, outros preferem assuntos mais relacionados a feminismo. Então, eu acho que a pessoa tem que se especializar e buscar aquilo que ela gosta de fazer. Não tentar entrar na caixinha dos meios, mas tentar buscar a sua própria caixinha, né? Essa coisa de, pensa fora da caixa. Eu acho que tem que pensar fora, dentro, e principalmente encontrar a sua caixinha, encontrar o seu nicho. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito na prática mesmo, que eu gostaria que tivessem me dito no começo. Mas também, minha querida, ninguém diz nada no começo, né? Então, só vou te contar o que me disseram quando eu saí da faculdade, lá em 1915, aí, por favor, né? Na prática, a gente aprende muita coisa. E é muito bom quando a gente trabalha com outros jornalistas que são generosos em compartilhar o conhecimento. Isso faz toda a diferença, né? Porque aí o jornalista, principalmente quando está em cargo de chefia, ele tem que entender que ele tem que ouvir o outro, né? Ele tem que ter um pouco de paciência para ouvir o outro e dar uns toques, assim. Não é você pisar, mandar, não é isso. É você dialogar. Eu acho que isso, nos 36 anos que eu estive dentro de redação, querida, é uma pedreira. Mas a gente está aqui para superar tudo isso, para fazer o que a gente gosta. Você estava falando de caixinha. Quando você abre a sua caixinha, o que tem dentro da sua caixinha que você quer fazer e os assuntos que você gosta de fazer? Minha caixinha é muito confusa ainda. Ainda tô descobrindo os cantinhos da minha caixinha, mas eu percebi ao longo do tempo, do meu trabalho, que eu comecei a me interessar por questões sociais, assim. Eu gosto muito das questões humanas, né? E isso acabou me guiando um pouco. E eu acho que, apesar de ser uma crise que a gente está vivendo aqui, agora amenizou, de fato, um pouco a questão da migração venezuelana, mas o fato de estar aqui, de testemunhar isso e descobrir esse tema, acabou me capacitando e me fazendo me interessar um pouco sobre essas questões, né? O fato de você entrevistar pessoas que, nossa, saíram de casa sem nada, absolutamente nada. Eu já cheguei a entrevistar na fronteira em Pacaraima, inclusive com uma colega, a Inaê, que trabalhou comigo no G1 e com o apoio do Jack também, um colega nosso, que a gente entrevistou três senhoras, que eram 3 irmãs, todas já de idade. Elas estavam saindo da Venezuela, a gente entrevistou elas num dia, e elas estavam há 4 dias sem fazer uma refeição. Elas só tinham comido pães no caminho para chegar. E elas não tinham como chegar à Boa Vista. Elas vieram pedindo carona, vieram caminhando. Então, isso tudo acabou entrando muito na minha perspectiva de caixinha, né? Assim, do que eu gosto de trabalhar. Eu acabei me interessando mais por questões humanas e questões sociais. Agora eu tenho trabalhado mais com questões indígenas, né? Que também é um tema relacionado às minorias, né? Que acaba trazendo outras discussões mais sociais mesmo. A gente estava conversando ontem, né? E você estava falando que você também está fazendo mestrado e você tinha começado a pensar numa linha de pesquisa e depois mudou para outra linha de pesquisa. Foi por conta dessas experiências de reportagens que você fez?
Sim, acabou sendo também pelo meio de trabalho, né? Como eu trabalhava muito, né, cobrindo mais a questão da migração, eu tinha planejado uma proposta de pesquisa em relação aos refugiados, aos migrantes refugiados, né, em situação de vulnerabilidade, situação de rua, ocupando espaços públicos, na perspectiva da comunicação, né, de fotografias desses locais e fotografias dos registros de memória, das pichações, né, daqueles registros que eles fazem, como eu comecei a frequentar esses lugares, eu comecei a encontrar pichações feitas por migrantes, por refugiados, trazendo um pouco do que eles viviam, né, lá, um pouco de identidade também, né, de local, tentando trazer um pouco o espaço da Venezuela para cá. E eu acabei fazendo esse projeto, entrei no mestrado com essa proposta, mas aí eu acabei me afastando um pouco desse trabalho, porque eu comecei a trabalhar mais com questões indígenas, né? E aí eu mudei um pouco a minha proposta de pesquisa, mas ainda vou trabalhar com migrações indígenas, né? Minha proposta está mais voltada à questão de indígenas Yanomami que migram para as cidades, então eu estou desenhando a proposta nesse sentido. Mas são pessoas também que estão, né? Que acabam sendo como refugiadas também na sua própria terra, né? Acabou sendo um tema de interesse para mim. Você também já tinha feito bastante matéria em relação a isso, aos Yanomamis também, né? Já tinha, mas não tanto quanto eu gostaria, né? Eu acabei, ao longo de 2016, 2017, 2018, como a questão da migração, ela chamou muita atenção, não só do Brasil, como do mundo. Você fez um pequeno desvio. Uhum. Eu acabei focando muito, e aí agora eu tô vendo que, na verdade, são áreas afins, né? Não precisa necessariamente especializar num tema específico, mas eu acho que a questão social como um todo, ela acaba sendo uma área do meu interesse, né? Eu queria tocar num ponto, antes da gente passar por outras questões aqui que eu tinha anotado. É claro que está todo mundo aqui mandando 1000 beijos para você. Olha, negócio com você não tem noção. Você não tem noção, é uma coisa de louco, tá? Ah, tá, peraí. O Paulo Oliveira acabou tocando na questão que eu ia, coisa feia, hein, Paulinho? Tá pegando a minha pergunta também, olha que loucura. Ele diz o seguinte: como é que está a situação dos indígenas em Roraima a partir da pandemia? É essa questão da pandemia que eu queria tratar com você. Como é que está essa questão? As informações que a gente tem são as piores possíveis, né? Você que está mais próximo aí, como é que está a situação? Eu, inclusive, estava assistindo o Jornal Nacional antes da live e eu vi que a manchete deles foi em relação a isso, né? Negaram o atendimento dos Médicos Sem Fronteiras para um grupo para uma região, né? Não vou saber precisar agora. Mas falando de Roraima, falando dessa temática aqui, a situação é bem preocupante, né? Roraima tem a maior população indígena do país, proporcionalmente. Então, isso já acende uma luz, né? Já é um tema, então, importante aqui. A situação é, sim, dramática. Inclusive, hoje está se falando da questão dos vetos que foram derrubados daquela PL de ajuda aos indígenas, né? E quando eu vi a notícia, eu parei para pensar, a questão da água, acesso à água potável, tudo isso, derrubaram esses vetos. Gente, o que a gente já passou até aqui, de tantas mortes, quer dizer, a gente está discutindo uma ajuda que ela deveria ter chegado muito antes. E aí que eu vi a diferença, né, entre o que está se pensando em se fazer e o que já deveria ter sido feito, né? Sim. E a gente perdeu, eu acho que perdemos muitos indígenas, muitas lideranças indígenas, muitos anciões mesmo. Uma das maiores perdas que a gente teve aqui foi da vovó Bernaldina, que era uma liderança indígena, uma anciã que lutou pela demarcação da Raposa Serra do Sol. Ela tinha uma representação muito grande, ela tinha um conhecimento muito grande da cultura macuxi, da cultura indígena. Ela era muito querida, ela era incrível, assim, e é uma perda que foi um golpe para todo mundo. Inclusive, o obituário dela saiu no New York Times para a gente ver a repercussão, né? Saiu lá fora, saiu em vários jornais internacionais, e eu acho que a gente não falou tanto disso aqui no Brasil. A gente também teve a morte de muitos professores indígenas. Em relação aos Yanomami, bebês morreram, né? Que foi outra temática que a gente até cobriu esse assunto, cobri com a Kátia Brasil, né? Foi uma das pautas, inclusive eu digo hoje que é a matéria de maior repercussão da minha vida, que foi em relação aos bebês, a gente pode até falar um pouquinho mais à frente. Então a situação é preocupante, a gente vê que a ajuda ela chega muito atrasada e o tempo é muito diferente. Eu fiquei pensando, gente, será que eles não viram o que estava acontecendo aqui? Agora ainda estão discutindo esse assunto. A gente vê um atraso, né? Existe um grande espaço temporal entre o que devia ter sido feito, o que está acontecendo e o que o resto do Brasil está achando que está acontecendo aqui. A Maria Esperidião pergunta o seguinte: é exagero a gente falar genocídio indígena ou não? Olha, eu diria que não é um exagero falar em genocídio indígena, porque assim a gente está vendo indígenas morrerem e, assim, pela falta de assistência também, né?
Só o fato de os indígenas que vivem nas cidades não entrarem no dado oficial e no atendimento oficial da secretaria, a gente já vê, né? Como que é a visão que se tem dos indígenas, né? Então, eu não acho um exagero, eu acho que é isso mesmo que a gente está vivendo, e a perspectiva é de piora, né? Nos próximos meses e próximos anos, não só em relação à pandemia, como todo o discurso, toda a política, né, governamental. Você falou aí da perda das lideranças indígenas, de pessoas, sabe, o que a gente tem visto desde o início da pandemia, são cabeças que estão se perdendo, né? Pessoas que têm histórias que deveriam, pesquisadores também que já morreram. E a história indígena tem uma tradição oral, né? Se perde muita coisa, né? E como é que fica a questão dos rituais de despedida? Eles estão proibidos de fazer a despedida, enterrar os seus mortos? Como é que está sendo você que está aí tão próximo? Essa acabou virando uma questão muito, muito, muito central e muito problemática, né? Em relação aos corpos, em relação aos mortos indígenas, porque o protocolo que foi construído é para que os sepultamentos fossem na capital. Isso, de acordo com as lideranças indígenas e fonte-nária, esse protocolo foi construído em relação a Roraima. Esse protocolo foi construído sem o diálogo com os indígenas, o que por si só já fere a legislação, já fere a Constituição Federal, né? Que eles tinham que ter sido ouvidos no momento da construção desse protocolo. E aí, não é para todas as culturas indígenas que isso é tão problemático, mas no geral sim é muito problemático. Por quê? Por exemplo, para os Yanomami há um ritual após a morte, o ritual de sepultamento, né? Eles fazem lá na comunidade, na aldeia, tem a cremação e depois tem a questão da ingestão no mingau. É óbvio que não tem como fazer isso nesse momento de pandemia, mas em relação ao sepultamento, por que ele não ocorre nas comunidades, né? E a gente tem exemplos de que aconteceu no Amazonas sepultamentos em comunidade e no Pará também. E aí a gente teve essa cobertura em relação aos Yanomami, que foram de mães que perderam seus bebês. E esse caso ele é muito problemático, ele repercutiu muito, porque as mães elas foram vítimas de uma negligência total, uma negligência do Estado, que não as consultou e não as comunicou sobre o sepultamento, sobre a morte, não detalhou, e também de todas as esferas do poder público, de autoridades que deveriam se engajar e deveriam auxiliar nesse contato, né? E até mesmo as ONGs que não mediaram essa relação. Então, o que aconteceu? As mães passaram semanas sem saber onde estavam seus filhos. Para elas, as crianças tinham desaparecido. E para eles, há um desrespeito imenso, porque o corpo tem essa significação, né? Do ritual de despedida. Isso é cultural, isso deve ser respeitado, deve ser preservado. E aí as mães, essa notícia repercutiu muito, que foi da Eliane Brum, inclusive uma das minhas grandes referências no jornalismo. Ela noticiou que as mães imploravam pelos corpos e que os corpos possivelmente estavam enterrados em Boa Vista, mas não se sabia onde estavam, porque as autoridades não informaram, porque as pessoas ligadas à assistência mesmo, até mesmo das ONGs, não fizeram essa comunicação. E aí a gente e aí vem essa pauta que a gente escreveu para a Amazônia Real em relação a esses sepultamentos de bebês, que a gente localizou esses corpos enterrados no cemitério, a gente conseguiu comprovar, a gente conseguiu localizar cada um dos túmulos e informar isso. E eu acho que... E não foi um trabalho tão difícil, foi um trabalho mais braçal de ir, de voltar, de confirmar, de perguntar. Mas é um trabalho que as autoridades poderiam ter feito para comunicar às mães. Porque até quando isso aconteceu, semanas depois das mortes, as mães não sabiam onde estavam os corpos. Os corpos já estavam enterrados em Boa Vista, os filhos morreram de Covid, um caso foi suspeito, e um outro bebê estava esquecido no Instituto Médico Legal, que não tinha sido vítima de Covid. Então, depois disso é que as mães souberam onde estavam os corpos, houve essa comunicação, esse diálogo, e a gente voltou a ver isso também em relação aos indígenas Waiwai, que é uma outra comunidade, que eles também exigem, eles fizeram um protesto, eles exigem que os corpos sejam levados para sepultamento na comunidade. E eles têm a consciência que é uma doença, que é contagiosa, mas eles querem enterrar na comunidade, mas os corpos já estão enterrados em Boa Vista. E é muito duro, eu acho que a gente está vivendo uma catástrofe, essa questão da pandemia no nosso mundo, no mundo não indígena, e no mundo indígena também está se vivendo, e eles estão há décadas sofrendo com epidemias, né? Com epidemias de malária, epidemias de outras doenças. Então são duas catástrofes em dois mundos, e eu acho que para eles é bem problemático, que acaba trazendo também a questão cultural, acaba sendo mais um choque, mais um enfrentamento, né? Mais um sofrimento mesmo. E a gente até tem pensado um pouco sobre isso, eu estava conversando com uma colega jornalista também, de como isso é mais difícil, acaba sendo muito difícil para eles também, dessa perspectiva, né? Você tem se aproximado muito da questão indígena, né? Do conselho, de estar próximo,
deles. Você pretende escrever um livro sobre isso também? Uma das coisas que você me disse é que quer escrever um livro, mas poderia ser por aí? Então, eu tenho muita vontade de escrever um livro, eu ainda não sei o que vai ser, mas é um sonho assim de pequena, né? Eu não sei ainda sobre o que vai ser. Eu gostaria muito que fosse, mas eu acho que para escrever sobre questão indígena tem que ter um longo estudo, né? Não é chegar e simplesmente achar que é assim tão fácil. Tem que ter muito cacife para fazer isso. Mas sem dúvida seria uma honra também. Eu já pensei em escrever sobre a questão venezuelana, migratória venezuelana. Então são ideias que eu tenho na cabeça, mas não tem nada fechado, assim, ainda não decidi. Mas é um projeto de vida mesmo, escrever um livro. Algumas pessoas que estão entrando aqui na live são alunos de jornalismo também, são jornalistas iniciantes, além dos veteranos que sempre nos acompanham. Quando a gente escuta você falar e com esse entusiasmo, com essa paixão pelo jornalismo que você tem, como é que você descobre pautas? Como é que você tem aquela sacação de pautas? Então, esse é um processo muito difícil, gente. É difícil para vocês, é difícil para mim igualmente. E é difícil para muitos jornalistas também que vêm para cá cobrir. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com jornalistas estrangeiros e eu perguntei assim para eles, né, como que eles fazem na hora de decidir a pauta? Se eles já vão para a rua com um título pronto? E eu acho que a melhor resposta que me deu foi o Tom Phillips, que é do Guardian, que é o editor com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Ele me falou assim que ele não sai com o título pronto, não sai com isso fechado, mas você faz uma pré-apuração, claro, você vai fazer a sua pré-apuração, mas você vai para a rua você vai com uma ideia, mas você tem que se permitir que descubra coisas na rua. E eu acho que isso é o bonito do jornalismo, né? O meu ideal de jornalismo é conseguir reportar a realidade para o papel. Não sei se é muito idealismo, mas uma vez eu me senti fazendo isso quando eu fiz uma matéria, não vou especificar qual, mas eu fiquei tão contente de saber que eu tinha conseguido me aproximar do texto, do que estava de fato acontecendo, que eu vi que realmente esse é meu ideal de jornalismo, assim, conseguir aproximar. Hoje em dia, quando eu vou pensar em pauta, eu tento sempre pensar na questão humana, né? Às vezes a gente vai ver, por exemplo, agora a gente estava tendo a situação dos indígenas Waiwai. Eles apreenderam uma caminhonete que é usada como ambulância porque eles queriam os corpos, né, de 2 lideranças indígenas que haviam morrido e que foram sepultadas em Boa Vista. E aí eu fiquei pensando, o fato é eles terem apreendido o carro ou o fato é a questão humana de ter tido uma morte de pessoas queridas, de pessoas que faziam parte daquela comunidade? Então, hoje em dia, o que me guia, assim, o que eu penso como norte, é sempre procurar a questão humana, aquela questão que me toca, que eu acho que vai tocar as pessoas, que eu acho que faz valer a pena o trabalho, por mais que seja difícil, por mais que dê trabalho, eu acho que é buscar a questão humana por trás das histórias, né? Porque números são números, mas histórias, por si só, elas já interessam as pessoas, né? Quer dizer, sempre o amor é um tema interessante, né? A perda, questões culturais, questões de comunidade, de união, eu acho que são temas que sempre vão interessar e não vão interessar só a nossa pequena região, nosso pequeno grupo, né? Mas interessam ao mundo. Eu acho que eu tento pensar hoje em dia sempre no viés mais humano. A gente estava conversando, e eu conversei também com outros jornalistas, né, da região norte, eles têm essa preocupação de que quando os jornalistas cheguem no local lá, eles não fiquem só com aquele olhar estrangeiro, eles se aproximem um pouco mais, né, para entender essa realidade. Você sente isso quando alguém visita aí? Você sente que há um distanciamento? Sim, eu acho que há um distanciamento, mas eu acho que também, vendo de uma perspectiva local, a gente acaba aprendendo muito com eles aprendem muito com a gente. Porque às vezes a gente está aqui tão dentro da história, tão dentro da realidade, que tem nuances que a gente já não vê. E a gente já quer começar a história do final, a gente já quer contar, a gente já quer inventar a roda, né? Sendo que o contexto é a história. Inclusive, uma dica de uma amiga jornalista foi: a matéria começa quando você entra no avião, no caso deles que vêm para cá, né? Quando eles entram no avião, já está começando a história. Eu acho que para a gente começa no nosso dia a dia, né? No que a gente está vendo, que é uma questão que está chamando atenção. Por exemplo, aqui a gente estava tendo há uns 2 anos muitos assassinatos de jovens. A gente ainda tem muito isso em relação à chegada das facções criminosas, né? Que é uma coisa nova para a gente aqui. A partir de 2014, isso começou a se expandir muito. Então, eu acho que é nesse sentido mesmo, sabe? Quando eu escuto você falando, me lembra o seguinte, que não pode ter o que a gente chama aqui no Rio do gato mestre, né? Do jornalista que chega e já sabe tudo, já sei como vai, já saí com o título na cabeça, já saí com a minha tese pronta.
Eu acho que é o que você falou mesmo, a gente tem que se surpreender, a gente tem que se permitir até mudar a pauta. Você pode chegar com uma ideia e ver que não tem nada a ver e mudar, e observar o tempo todo. Eu percebo que na hora que você está contando a pauta, você é uma observadora nata, você fica olhando ali as nuances. Você aprendeu isso na faculdade ou não? Você começou dizendo na nossa conversa que não aprendeu isso na faculdade. Não, não, eu não aprendi na faculdade, é um aprendizado que eu fui tendo na prática e que eu ainda tenho todos os dias. É claro que tem horas que eu vou para uma pauta, eu chego em casa e falo, meu Deus, aquela pergunta eu não fiz. Isso acontece com todo mundo, gente. Sim, Vocês estão começando a achar, gente, eu não sei fazer. Não, isso acontece com todo mundo, desde o grande de todo, o grande jornal internacional. Todo mundo chega e duvida de si, e fica na dúvida, será que eu fiz certo? Será que eu não perguntei isso? E às vezes no final da história, quando você está finalizando, você descobre algo novo. Sabe, eu acho que é se permitir mesmo. Eu sei que dá trabalho, e às vezes, no meu trabalho no G1, como era muito hard news, eu não podia me permitir muito isso, assim. Então eu tive experiência de escrever matéria de celular. Escrevi matéria de celular na calçada, em Pacaraima. Isso eu e meus colegas, como até o Alan Chaves comentou aqui, a gente foi para Pacaraima, passamos vários sufocos. Inclusive, eu lembro, mudando um pouco, mas ainda nesse sentido, nessa relação do trabalho de quem vem de fora e o nosso, a gente foi uma vez para Pacaraima. Quando a gente chegou, tava só a nata da comunicação internacional, né? Tipo, galera, Bloomberg, tipo, todo mundo, Estadão, Folha, todo mundo de fora e estrangeiros. E eu olhei para ele, a gente se olhou e falou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer, Alan? E aí eu falei, Alan, vamos respirar e vamos pensar assim, a gente está num território nosso, a gente conhece. Então, o que a gente tem a nosso favor é que a gente conhece isso aqui, a gente conhece o PM que está lá no local da polícia, a gente tem o número do delegado, a gente tem contatos, a gente consegue fazer. Mas é claro que às vezes a gente não tem a visão, né, do que as pessoas veem de fora e do que vem de mais para fora. E a gente tem que aprender isso com eles, a gente tem que ter a humildade de aprender isso também, sim. Mas também valorizar o nosso conhecimento, sabe? Botar o pé no chão mesmo, dizendo, não, a gente não sabe fazer isso, mas a gente sabe isso, a gente consegue andar por esse caminho. E no final a gente teve uma grata experiência nessa viagem, que a gente conseguiu, naquele dia que expulsaram os moradores das ruas, os venezuelanos, né? A gente descobriu que naquele mesmo dia, um grupo de brasileiros, eles acolheram venezuelanos em casa para proteger. E a gente conseguiu fazer essa reportagem mostrando eles resgataram pessoas das ruas para proteger em casa, né? Então, essa história ninguém mais encontrou, foi a gente que encontrou essa história. E eu acho que foi muito em relação a isso. A gente sabia, a gente tinha essa humildade de ir perguntando, de ir procurando e de conhecer pessoas também, né? Acabou sendo uma grata surpresa de poder contar essa história. Eu acho que pela experiência que eu tenho, é uma troca, né? Quando você chega no local, para quem chega, tem que ter humildade também de reconhecer que não conhece, não está ali, não é o seu lugar, não é a sua arena confortável, né? E respeitar o outro também. E essa coisa que você falou do olhar, isso é importante, porque às vezes quem chega de fora tem um outro olhar. Então, os dois lados têm que ter humildade para aprender um com o outro, né? Sempre. Olha, a Maria Esperidião aqui, né, subiu nas tamancas e perguntou o seguinte, vem cá, não sobrou nada da faculdade? Maria, sobrou sim, claro que sobrou. É óbvio que sobrou. Algumas coisas não aprendemos na faculdade, mas sobrou. O que sobrou? Bom, na faculdade eu aprendi, assim, logo quando eu entrei na faculdade eu já fui para núcleo de pesquisa. E aí eu comecei a estudar Euclides da Cunha. Comecei a estudar Euclides da Cunha e Euclides, né, viajou para a Amazônia, viajou para o sertão. E eu acho que o meu primeiro aprendizado foi nessa pesquisa e nesse estudo de como Euclides veio e fez. E eu acho que na primeira vez que eu fui para Pacaraima eu lembrei muito disso. Lembrei muito do olhar do Euclides, né? De chegar num rincão e tentar descobrir, tentar entender aquilo. Então, sim, ficou muita coisa da faculdade. Eu aprendi a fazer lead na faculdade, mas a prática do lead foi na redação mesmo. E assim, como eu estou fazendo mestrado, eu estou acabando tendo que revisitar as coisas da faculdade. Então, tem coisas assim que eu aprendi, que eu valorizo, e eu acho que a gente tem que tirar das duas coisas. A gente tem que tirar da academia e a gente tem que tirar da prática. Não pode ser muito separado, como tem gente que gosta de separar. Eu acho que a gente tem que achar a interseção, né? Entre as duas coisas. Sim, concordo. Porque eu dou aula também. Eu dou para o primeiro e para o segundo período. E é claro que a gente não pode, não se despreza nada. Eu sempre... A Maria dizendo aqui, está puxando para o nosso lado, né?
Claro que eu puxo para o lado de todo mundo. Olha só, eu acho o seguinte: se você entra na faculdade de jornalismo, primeiro você tem que gostar mesmo, você tem que gostar e tem que estar apaixonado pela sua profissão. É, E entender que o mercado é amplo, sim. Tem muita coisa diferente para você fazer, e a própria Emily está mostrando aqui que tem lugares, outras praças para você trabalhar, que não necessariamente os grandes centros, Rio, São Paulo, Brasília, né? Tem muita coisa, tem muita gente boa fazendo muita coisa bacana fora desses grandes eixos, né? Eu acho que o grande segredo é isso, é você tentar juntar a teoria, a prática e o que você aprende no dia a dia ali, gastando a sola de sapato, né? Que é isso verdade. faz toda a diferença. Quando você fala que você passou toda a matéria digitando pelo celular, é o mercado agora, é os novos tempos. Eu acho desumano, até porque acaba com... Você vai ter síndrome de carpo, né? Vai ser uma loucura isso aqui. Mas eu já vi muito isso. Principalmente quem estava no impresso, quando migrou para o digital, né? Para alguns sites digitais, encontraram dificuldade. Mas, gente, jornalismo é jornalismo, apuração é apuração, não é? Você não É, muda isso, né? E, é. e olha só, a gente está no tricô aqui, só faltam 8 minutos. Ai, que absurdo. Gente, Oito meu Deus, eu minutos. sou muito rápido, graças a Deus. Viu como foi rápido? Você estava apavorada, achando Sim. que não ia aguentar. Foi rapidíssimo. Uhum. E aí eu queria que, para você ir fechando, né? Você falou muito do seu trabalho aí e tal. Você não pretende sair daí? Voltando àquela pergunta inicial. Eu não tenho essa pretensão de sair, e antes, há um ano atrás, eu diria que meu sonho era ir para São Paulo trabalhar. Mas em um ano aconteceu tanta coisa, eu mudei tanto a minha visão, e eu vivo na dúvida de tudo, mas eu acabo achando isso bom também. Mas no momento, agora, eu não tenho pretensão de sair, e eu tento desconstruir essa ideia de que é uma escadinha, de que o topo é chegar no Sudeste. Não, eu acho que o topo está em todos os lugares. O Exato. trabalho está em todos os lugares, as pautas estão em todos os lugares, sabe? Existem centenas de jornais, de veículos que pagam para você trabalhar para eles, não, então não vai também, sabe, fazer serviço de graça, assim, sabe? E tem meios, tem formas de sobrevivência. Eu acho que eu tô quebrando muito isso, assim, e admirando também grandes jornalistas que vieram para a Amazônia, como Eliane Brum, que mora em Altamira e está cobrindo de lá de perto e vendo, né, por exemplo, ela cobre muita questão de Belo Monte. E aí ela Uhum. cobriu também o massacre que teve no Presídio em Altamira e ela contou como tinham pessoas, familiares de pessoas que sofreram com o impacto de Belo Monte e perderam familiares no massacre na prisão. Eu acho interessante quando a gente mora, porque você vai vendo essas nuances, esses detalhes, né? E eu valorizo Exato. muito isso. Na verdade, a minha pretensão é mais expandir a minha cobertura para outros locais da Amazônia. Tenho vontade de cobrir algo no Pará, no próprio Amazonas, né? Assim, de expandir mesmo, assim, de conhecer mais a nossa região. E dá para viver de freelance? É a pergunta que todo mundo quer fazer. Gente, isso é muito difícil. Realmente é muito difícil. Então, eu faço freelancer, eu tenho trabalho também em assessoria de comunicação. Eu trabalho em várias frentes, assim. Eu acho que a gente tem que se virar mesmo, assim. Dá para sobreviver, você não vai, é claro, né, ficar rico, ficar bilionário, mas eu acho que esse voto de pobreza a gente faz quando faz o vestibular de jornalismo. Se você não fez esse voto ainda, né? Mas esse voto a gente faz quando a gente entra, quando a gente começa a planejar. Então, dá para sobreviver, sim, dá para ter uma vida normal, né? Eu acho que não vai ficar rico, mas também não vai morrer de fome, eu acho difícil. Mas eu já vi jornalistas, freelancer que veio de São Paulo falar, nossa, tava difícil esse mês de São Paulo. Então, eu acho que é difícil para todo mundo mesmo. Mas tem que estar lá, tem que estar tentando, né? Dando a cara a tapa. Qual é o conselho que você daria para quem está fazendo vestibular ou quem começou agora? Ai, isso é muito difícil. Mas eu acho que vai muito. Eu acho que vai muito no que eu falei. Vale a pena fazer? É simples. Vale a pena fazer jornalismo? Olha, se você gosta, se você acredita, vale muito a pena. Preste atenção nas aulas. Eu não sei se eu defendi aqui não ir para a faculdade, mas sim vá, que é importante. Tem que fazer sim o curso, tem que ir se especializando, tem que fazer outros cursos. Inclusive abriu agora a Brade, curso de jornalismo local, né? Eu vou me inscrever para fazer também, que com certeza tem muita coisa que eu vou aprender. Então eu acho que é isso, eu acho que vale a pena se você gosta, né? Se você acha que é a sua área de interesse. Se você tá na dúvida também, tenta um pouco, né? Fica aí uns 2 anos penando um pouco, que aí você vai saber se é ou não é.
Tem dia que eu penso em sair do jornalismo, tem dia que a gente pensa, que a gente acha, não, o que eu tô fazendo tudo errado, eu vou mudar de área. Isso é normal, mas eu acho que no final, eu particularmente, o que eu mais gosto do jornalismo é a escrita. Então, por mais que seja um processo muito penoso escrever, é sofrido mesmo, é difícil. Mas é prazeroso quando você termina, você vê que o texto fluiu, você vê publicado, e eu acho que isso é muito comum a vários jornalistas, eu vejo vários jornalistas comentando, né? O prazer que é conseguir concluir uma matéria, é penoso, mas quando você termina, quando você finaliza, é tão bom aquilo, você se sente útil, né? Para a sociedade. E aí vem o meu interesse em questões sociais, em questões humanas, que eu acho que acaba, para mim, acaba me satisfazendo mais, também acaba fazendo valer mais o suor, né? O trabalho, o sofrimento todo, que tem, é verdade. Bom, é claro, gente, olha só, como a Emily disse, já passaram aqui também nos comentários, algumas pessoas falando, ficar rico, se você entrou na faculdade achando que vai ficar rico com jornalismo, o voto de pobreza, mais ou menos. Eu acho que tem muito de você apostar no que você quer fazer, de você estar feliz, de você estar satisfeito, de você saber que a gente precisa, a democracia precisa do jornalismo e de bons jornalistas. Emily, não sei nem como te agradecer, foi ótima essa conversa. A gente se conheceu virtualmente agora, pessoalmente, né? Depois daquele teste que a gente fez de rádio. Obrigadíssimo por você ter aceito esse convite da Abrage. Acho que foi uma aula de jornalismo, sim. Maria, olha, ela deu aula de jornalismo, sim, tá? Ela não está negando a faculdade, não. E uma dica bacana para quem quer ficar fazendo jornalismo em outras praças. Eu acho que isso é uma coisa legal para as pessoas entenderem que tem mercado. Vamos fazer coisa bacana. Seja observador, aposte, pega a sua caixa, faz igual a Amy, pega a caixinha e vai vindo lá o que te interessa, né? Não é isso? É isso mesmo. Eu queria agradecer muito a oportunidade, incrível. Quem é jornalista sabe o respeito que a Abrage tem, então eu fiquei muito contente. Eu falei, gente, mas eu acho que estão se confundindo, que vão querer falar comigo. Mas eu fiquei muito feliz, muito grata. É uma honra, na verdade, para mim. Você está agradecendo, mas na verdade todo esse agradecimento sou eu quem faço por essa oportunidade de falar, de poder, sabe, ter uma voz aqui, dizer que é possível fazer jornalismo daqui sim, e poder, assim, saber que tem estudantes aí ouvindo e gostando. Já é reconfortante, né? De gente interessada. Acaba sendo um prazer e uma honra para mim, na verdade. Te agradeço, Angelina, muito. E a Abrage também, demais. Maravilha, gente. Então, para avisar que todas as nossas lives ficam gravadas, vai ficar aqui no IGTV e depois a gente coloca lá na nossa playlist, lá no YouTube. Obrigadíssimo a todo mundo. Foi maravilhoso, passou rapidinho. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra. Não sei. Vamos pensar lá na frente. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais conversa para poder juntar esse Brasil, juntar os jornalistas que estão por aí. Um beijo enorme. Obrigada, beijo para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, beijo.